A família acreditava que nós éramos descendentes de alemães e a nossa bisavó contava que falava francês. Então, uma parte da família acreditava que vinha da França. Eu tenho um tio do meu pai, em que há muitos e muitos anos atrás, quando eu era criança, ele trouxe documentos de batismo dizendo que o nosso ancestral não era alemão, era luxemburguês. Isso ficou parado por muitos anos. Em 2016 ou 2017, quando ressurgiu esse assunto, buscamos aqueles documentos e verificamos e realmente era luxemburguesa. Dificilmente a gente encontra uma família que tinha certeza que era luxemburguês. A grande maioria foi uma descoberta. O meu ancestral é a família Bley. Eu sou descendente de Matthias Schwinden. E o meu ancestral é Peter Decker. Decidi a minha cidadania luxemburguesa, da família Roden e da família May. Em torno de 40 sobrenomes de famílias luxemburguesas vieram para a nossa região. São Pedro de Alcântara, Águas Mornas. Angelina, Ituporanga, Rio do Sul. Depois, do lado aqui, que a gente fica mais próximo daqui, onde a gente está, nesse local aqui agora, né? Nós vamos ter São Pedro de Alcântara, Major Gersino. São comunidades muito fortes luxemburguesas. Depois a gente tem Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul. Nós temos no oeste também, no oeste catarinense, que fica 8 horas daqui. Nós temos luxemburgueses lá também. Eles vieram para cá num processo bastante difícil, muito sofrido, saindo de perseguições, de fome, de guerras, né? Extremamente pobres. Quando o imperador brasileiro, Dom Pedro I, fez promessa para esse povo de um futuro melhor. Mandou, né, enviados para fazer promessas de um futuro melhor. E vieram, óbvio, né, vieram trazendo todo o seu conjunto de modos de fazer, de modos de agir, que tiveram que adaptar aquilo que eles tinham lá aqui. Eles foram realocados, né, colocados em regiões que são muito montanhosas. E eles eram agricultores. E isso foi uma dificuldade muito grande para eles, porque a agricultura, a gente sabe que em montanha é muito mais difícil. Os engenhos todos da nossa região, tocados ou à força animal, burro, boi, ou à força humana. E o meu ancestral, o Nicolau Bley Neto, fez a primeira usina hidrelétrica. Isso é uma coisa, em 1800 e pouco, era um feito que poucos locais do mundo tinham usina hidrelétrica. E trabalhavam de forma conjunta. Essa igreja foi quase toda construída. Pegava grupos nas comunidades, grupo de 30, 40 pessoas nas diversas comunidades, trabalhavam um dia por mês para não atrapalhar no serviço da roça, que era o sustento deles. Eles tiveram esse propósito, tanto é que no centenário da imigração ela não estava pronta ainda, faltavam algumas coisas, mas eles inauguraram do mesmo jeito. A ACELUX é a Associação dos Cidadãos Luxemburgueses no Brasil. Ela surgiu com o intuito de juntar os cidadãos que conseguiram uma segunda nacionalidade, que tem essa nacionalidade luxemburguesa, que vivem no Brasil, e ele tem principalmente como objetivo a troca, o intercâmbio e a congregação dos nossos antepassados, dos nossos anseios profissionais, pessoais e de novos negócios com Luxemburgo. Muito da história se perde justamente porque os mais idosos falecem e sem a gente ter escrito ou ter ouvido eles. Então, o trabalho, por exemplo, de documentar o relato desses mais velhos é super importante. E no Brasil, principalmente, era proibido falar alemão. Só que os luxemburgueses, eles eram entendidos como alemães. Tinha escola bilíngue. Eles fecharam todas as escolas bilíngues. É por isso que nós não falamos luxemburguês. Eu acho que é uma realidade que não é muito falada. Mas de facto há uma discriminação de quem não fala luxemburguês. A gente não fala, não porque a gente não quis aprender, é porque foi proibido. Era uma questão de vida ou morte. Quando você tem uma história, você tem uma raiz. E é importante que nessa raiz venha tudo, venha a cultura, venha o idioma, venha a maneira de se apresentar, maneira de pensar, né? É cultural. E a cultura é que mantém, na realidade, as tradições. Como a gente adquiriu esse direito dos nossos antepassados, que eram sim cidadãos, que tiveram sim muitos outros antepassados que contribuíram para aquele país, hoje a gente quer devolver para eles também o que eles agregaram para a gente. Então esse intercâmbio é primordial, vai valer para os dois, para Luxemburgo e para o Brasil. Nós existimos, existem milhares de luxemburgueses fora de Luxemburgo que têm ansiedade de fazer parte disso, que estão se mudando para Luxemburgo, então foi o momento de levantar uma bandeirinha e falar, olha, estamos aqui.